Glória a Deus. Como o Senhor fala. Às vezes eu fico impressionada como Deus fala com a gente, né? Interessante. Eu ontem, quando o pastor me chamou para trazer a palavra hoje, aí eu fiquei de cara, não sabia o que fazer, o que trazer, né? Mas eu falei, não, vou ficar em oração e Deus vai falar. Aí, à noite, peguei a Bíblia e eu abri em um texto. Automaticamente, eu li aquele texto e Deus falou no meu coração. Deus falou no meu coração, mas eu falei, não, mas não é isso aqui, não. A gente fica o tempo todo querendo programar, né? Sabendo que Deus é que programa tudo, Deus é que está no controle de todas as coisas. Mas eu falei, não, não é esse texto, não, é outra coisa. Deus vai falar outra coisa. Eu passei a manhã inteira folheando a Bíblia, literalmente, passando folha por folha. Deixa eu ver se já tem alguma pregação pronta, e comecei a folhear. Aí não vinha nada, porque não era para falar nada daquilo. Aí eu lembrei desse texto, que é o texto que nós vamos ler. E, gente, incrivelmente, Deus falou comigo já, desde o início, na abertura do culto. A abertura do culto já foi exatamente o que Deus queria falar conosco. Ele vai concluir, mas ele continuou. O andamento foi os louvores. E vocês vão entender isso conforme em decorrer da palavra. Então, a gente já consegue entender o que Deus quer de nós. Deus está falando. Será que nós vamos estar com ouvidos abertos? Nós precisamos estar com ouvidos abertos, porque o Senhor já está falando no nosso meio. Amém? Incrivelmente. A minha maior dificuldade sempre é iniciar. Depois o Senhor vai conduzindo. Mas o início, e eu fiquei ali sentada, antes de começar o culto, eu fiquei, Senhor, está tudo aqui, mas como começa? A gente fica assim, como que é o início? O início a gente fica meio nervoso, a gente fica meio perdido, a gente fica meio sem saber o que fazer. Mas diante de tudo que a gente recebeu aqui já, então é fácil. Vamos abrir no texto. O que a gente precisa fazer é abrir o texto, que fica em Romanos 12. Esse capítulo inteiro de Romanos é um ensinamento. É o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, a igreja de Romanos, ele ensinando a igreja como deve prosseguir, né? Ensinando, aconselhando a igreja em todos os sentidos. No sentido próprio, no sentido de tratar as pessoas, no sentido de tratar a sociedade como igreja. Então, em todo o capítulo, assim, um dia acredito que a gente ainda pode esmiuçar mais esse texto. Ele ensina, ele aconselha a igreja. Mas eu não quero falar sobre tudo o que eu aprendi nesse texto, mas eu quero falar o que me chamou a atenção, o que o Espírito Santo falou comigo. Ele me falou comigo no capítulo 12, no versículo 12, somente, para que a gente possa realmente entender o propósito de Deus nessa noite, falando aos nossos corações. Com esse tempo, a garganta da gente fica pela misericórdia. Então, toda hora tem que beber água. Vamos ler. Diz assim: alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Simples. Foi o que o Senhor falou comigo hoje. Ontem e hoje. Alegrem-se em nossa esperança. O apóstolo Paulo está falando à igreja de Romanos. Alegre-se em nossa esperança. Ele está falando para a igreja. Sabe a nossa esperança? Conhece a nossa esperança? Quem é a nossa esperança, gente? Jesus é a nossa esperança. Ele fala assim, alegre-se em nossa esperança. Na esperança que você tem, que cada um de nós tem, alegre-se nela. Alegre-se nela. Sejam pacientes nas dificuldades. Tem coisas que não fica tão confuso. Ai, está muito difícil. Seja paciente. Calma. Tudo passa. Tudo passa. Seja paciente. E não parem de orar. Tem outras versões, né? Perseverem na oração. Mas quando eu li essa versão, não parem de orar, eu cheguei a chorar. Porque é exatamente isso que nós temos que fazer. A vida de intimidade com Deus, ela é que nos garante suportar qualquer aflição. Não parar, não cessar, não pare de orar.
E eu não vou nem enrolar, eu quero ser muito prática, muito breve nessa palavra que o Senhor me deu. Eu já queria começar a esmiuçar essa primeira parte que diz: alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança, em nossa esperança. No sábado passado, nós tivemos o nosso chá de mulheres, né? E o tema do chá é o coração alegre, aformoseia o rosto. E nós falamos aqui, ministramos aqui, que esse coração alegre não é algo que você consegue porque você viu alguma coisa engraçada, não é algo que você consegue pelas coisas que você vê, mas é algo que você sente de dentro para fora, o que você tem. E o que nós temos é a esperança de que Cristo é na nossa vida. Então, essa alegria não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria que é quando você está triste, ela sai. Você continua com ela mesmo entristecido, porque a palavra diz isso. Entristecidos, mas sempre alegres. Então, essa alegria que não é momentânea, que é eterna, é o próprio Cristo dentro de nós. É a própria esperança que está em nós. Então, alegre-se em Cristo. Alegre-se na esperança. E no domingo, né, para completar o que o Senhor já falou conosco, no sábado, nós ouvimos também da Jane que nós devemos entender que a nossa esperança é a âncora da nossa alma. E quem é a âncora da nossa alma? É Cristo. A esperança, a âncora, aquela que protege, aquela que mesmo com um mar tão violento, ela consegue te firmar exatamente naquele lugar. É Cristo que faz isso. Essa esperança que não é humana. A esperança humana diz, não tem jeito. A esperança humana diz o que nós vamos ler aqui, no texto que fala, em Romanos 4:18, que diz: mesmo quando não havia motivos para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. Você conseguiu entender isso aqui? E em outras versões diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Mas que história é essa? Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Ele estava falando que Abraão tinha uma esperança viva dentro dele. E quando chegou a esperança humana, o que a esperança humana dizia para ele? Você já tem idade. O que mais a esperança dizia para ele, a humana? A sua esposa também já tem idade. Aí imagina hoje, nos tempos de hoje, a gente, vamos lá Abraão, vamos lá Sara, vamos no hospital. Porque houve uma promessa de que Deus falou para a gente que nós seríamos pais de muitas nações. Então, vamos ao hospital. Aí Sara, mas ué, Abraão, eu não tenho mais regras, né? Eu nem menstruo mais. Como que eu vou para o hospital? Como que eu vou fazer uma consulta com o ginecologista, com o obstetra? Imagina só, Abraão, vamos lá, Sara, vamos no obstetra. E ela chegar lá, de repente, a médica olha para a idade dela, os cabelos todo branco, olha para Abraão. E aí vem aquela esperança humana que diz, não tem jeito. Não, mas você nem menstrua mais, minha filha. Quantos anos você tem? Eu tenho 99. E você? 100. Vocês estão de brincadeira comigo. Será que vocês poderiam ir embora? Acho que vocês estão ficando malucos. Então, a esperança que Abraão tinha era uma esperança viva. Não era uma esperança humana. Por isso, ele creu contra a esperança. Ele creu em esperança viva contra a esperança humana. A esperança humana falou, não dá. A esperança viva falou, há promessas. Existem promessas. Como não dá? Claro que dá, porque eu sou a esperança viva. E eu, dizendo que sou a esperança viva, digo para você, existirá toda uma geração, você terá uma quantidade numerosa de filhos, você será pai de muitas nações. Essa foi a esperança dada pela esperança viva.
Então, a nossa esperança não está em Cristo, ela é o próprio Cristo. A esperança é confiar no que ainda não vemos. Isso é esperança. A esperança humana diz assim, ó, aí a gente tem aquele ditado, né? A esperança é a última que morre. Não. A esperança de Cristo na nossa vida, ela nunca morre, porque ela é eterna. A esperança humana morre. E a gente até tem. Aí fica lá, vai, até que. A esperança humana é até que. Mas a esperança a Cristo é ainda que. A esperança humana diz, olha, aqui está o resultado, você não pode mais ter filhos. A esperança eterna é, ainda que esse resultado seja isso, eu digo para você, será pai de muitas nações. E assim. Então, como se alegrar? Porque nós precisamos entender quem é a nossa esperança. Entendendo quem é a nossa esperança, nós podemos nos alegrar. É louco? É. Porque dói. É difícil? Claro. Mas é uma realidade que nós precisamos entender. Cristo é a nossa esperança. Ele é o motivo da nossa alegria. Nada mais, nenhuma circunstância. E aí quando o Igor estava cantando, você devia se alegrar. Você devia se... É isso mesmo. Está triste? Você devia se alegrar. Mas por quê? Olha a situação. Porque você tem a esperança que é o próprio Cristo com você. Então você devia se alegrar. Alegre-se na esperança. Apóstolo Paulo dizia para aquela igreja, alegre-se na esperança. Mas aquela igreja estava, mas como vou me alegrar? Quantas coisas estão acontecendo? Alegre-se na esperança. Não olhe para o diagnóstico. Não olhe para a situação. Não olhe para o que você está vendo. Mas veja o que você não consegue enxergar. Ou seja, veja pelos olhos da fé. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Ele falava ao meu coração. Isso queima dentro de mim. A nossa esperança é o próprio Senhor Jesus na nossa vida. Então alegre-se, celebre, adore, não pare, não desista, persevere, continua, insiste, declare, Ele é a minha esperança, Ele é a minha alegria. Aleluia, Jesus. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Salmos 146:5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o próprio Deus, cuja esperança está fincada nele, no seu Deus. Salmos 39:7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? A minha esperança está em Ti. O salmista diz para o Senhor, o que hei de esperar? O quê? Você espera em mim. A minha esperança está em Ti. É o que o Senhor diz para nós. Não confie nos projetos humanos. Não confie em carros ou em cavalos. Não confie. Confie em mim. Confie e declare, você pode se alegrar. Aleluia. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo para a igreja, sejam pacientes nas tribulações, sejam pacientes nas dificuldades. Ah, mas é difícil demais. Ser paciente, o mal do século é a ansiedade. E aí a gente falando sobre a ansiedade aqui. Qual é o mal do século? A ansiedade. A gente não espera nem o miojo cozinhar. Eu boto na panela de pressão. É brincadeira, hein? Ele falou isso uma vez, foi verdade, mas não faço mais isso não. A gente não tem paciência para nada. A gente não tem paciência para educar os nossos filhos. A gente dá o celular para ele, para o mundo ensinar. A gente não tem paciência para nada. A gente não consegue entender que mesmo na dificuldade, nós precisamos exercer isso. É difícil? Puxa! E, gente, a dificuldade, ela é em tudo. Por exemplo, ela não precisa ser coisas grandes, não. Dificuldades grandes, tribulações grandes, coisas mínimas. Nós não temos mais paciência. Nós não temos... Eu fiquei lembrando
enquanto eu estava preparando a mensagem, eu lembrei de 2 situações. Uma foi quando eu trabalhava na praça, e aí eu levava a minha barraca. Às vezes a barraca de todo mundo estava montada, eu chegava um pouquinho mais tarde, aí eu ia para montar a barraca. Quando eu começava a montar, porque eu queria ser rápida, uma peça eu montava fora do lugar. E o que eu tinha que fazer? Eu tinha que tirar tudo de novo e começar do zero. Então, por causa da minha ansiedade, por causa da minha pressa, eu perdia mais tempo ainda. O processo ainda era maior. O que eu achava que ia ser rápido, piorou. Se eu tivesse paciência, seria no tempo certo. Como eu não tive paciência, o tempo certo mais o tempo que eu perdi. É exatamente assim. Quando nós não temos paciência, o processo demora mais. Porque a gente acha que vai conseguir fazer rápido e a gente se dá mal. Porque a gente perde esse tempo que a gente quis fazer do nosso jeito, a gente perde, porque dá errado. E aí a gente tem que começar do zero, volta tudo de novo e começa do zero para fazer do jeito que o Senhor quer. É exatamente assim. Do nosso jeito, não dá. E aí eu fiquei lembrando também, eu falei, caramba, vou ajudar a Milena a dar um jeitinho no quarto, Milena, as meninas, vou lá. Aí eu peguei algumas roupas que estavam em cima da cômoda, e eu tirei e botei no meu quarto, comecei a dobrar. Falei, gente, vem, vamos ajeitar aqui, vamos dar uma geral nesse quarto. E aí eu comecei, sentada, fiquei lá dobrando algumas roupas, aí elas se empolgaram, elas pegaram todas as roupas dela, porque aí quis olhar para ver o que dava e o que não dava. Enfiaram tudo em cima da minha cama. Quando eu olhei, estava assim, um montaréu de roupa em cima da minha cama. Aquilo me desanimou um pouco. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Mas elas começaram a fazer. De repente, eu comecei a perceber que Milena começou a dobrar de um jeito muito detalhista. E peça e dobra, e eu, caramba. E daqui a pouco ela começou a cantar. E ela começou a adorar, começou a cantar. Gente, essa garota passou o dia inteiro louvando, o dia inteiro louvando. Como ela começou a louvar, eu comecei a louvar também. E o que o Senhor ministrou no meu coração? Olha só, como quando a gente tem paciência para fazer direito, algo começa a interferir dentro de nós. É exatamente assim. Quando a gente começa a entender que a gente precisa parar e enxergar que o Senhor está nos direcionando, a gente vai percebendo os detalhes. A gente vai começando a entender, olha só, Deus está agindo aqui. Porque eu parei e entreguei na mão dele e com paciência eu fiz. Olha só, e você começa a se alegrar porque você vê algo novo acontecer. É assim que Deus faz. Quando nós temos paciência, quando nós esperamos, calma, eu sei que é difícil esperar. A gente quer tudo do nosso jeito, a gente quer rápido, a gente quer correndo, mas tem que esperar, não tem jeito. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é sempre corrido, é sempre com ansiedade, é sempre desesperado, mas o tempo de Deus é para que tudo saia perfeito. Sem erros, sem manchas, sem problemas e sem dificuldades, para que o nome dele seja glorificado nessa situação. É sempre assim que ele faz. A paciência é um fruto. A paciência é um fruto. É um fruto, vamos supor que seja uma maçã. Dentro desse fruto tem paciência, tem várias coisas que a gente sabe. O fruto do Espírito, longanimidade, mansidão, está tudo dentro do fruto. E nesse fruto, a paciência está junto. Então, a paciência é um fruto de uma vida com Jesus. Não podemos fugir das tribulações. Dá para fugir? Não. Não podemos fugir das tribulações, mas é necessário nos preparar para enfrentá-las. E de que forma a gente vai se preparar? Primeira coisa é exercer a paciência. Eu tenho que entender que não é do meu jeito, que não é no meu tempo, que não é como eu quero. Porque se for do meu jeito, vai ser mal feito. Se for do meu jeito, daqui a pouco eu vou ter que voltar tudo de novo e começar do zero, e aí eu vou ver que eu perdi tempo. Mas do jeito do Senhor, é o tempo certo. A hora dele é perfeita. A maneira dele é a mais linda, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Então, essa é mais um conselho do apóstolo Paulo à igreja. Primeiro, nós falamos que devemos nos alegrar na esperança e entendemos que essa esperança é Cristo. Segundo, nós precisamos entender que precisamos ter paciência, ser paciente, não deixar que a ansiedade domine nosso coração, porque quando a ansiedade domina nosso coração,
ela interfere na nossa vida física, na nossa vida espiritual, na vida emocional. Ela mexe com todas as áreas da nossa vida. Ela é o contrário da paciência. Eu quero logo, eu não tenho tempo para esperar. E nós aprendemos que aqui, a vida com Deus é esperar. A vida com Deus é paciência, é espera. Tiago 5, 7 e 8 diz: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono, da primavera. Se não esperar, não tem colheita. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes. Fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, o agricultor, ele vai planejar. Ele joga a semente, ele cava, tem que ter paciência. Ele cava, ele joga a semente e passa, gente. Passa o outono, passa a primavera. É só quando chegar o tempo de colheita. Nesse período, nós temos 2 estações. Nós temos que enfrentar e temos que esperar, porque senão não tem fruto. Porque senão ele não vai poder dizer, essa é uma preciosa colheita. Essa foi uma colheita antecipada. Olha como que esse fruto não está bonito. Olha só, eu ranquei antes, não está bom. Você perde por isso. Então, aquele agricultor, ele precisa esperar e ter expectativa. Ah, isso é importante demais, porque se você espera, de que forma você vai esperar? Por exemplo, se você está no banco e você espera numa fila, você tem 2 opções. Ou você esperar, e está chegando a minha vez, ou você olhar, a fila está grande, que saco, e começar a contagiar outras pessoas. Então, aquele agricultor, ele precisa esperar com paciência e com expectativa de que tudo vai ficar bem. Que os frutos, a colheita dele será preciosa. O Senhor nos ensina a esperar para que a colheita seja preciosa. Em Salmos 37, 7 e 8 diz: aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Aquiete-se aonde? Na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com seus planos maldosos. Deixe a ira de lado e não se enfureça. Não perca a calma. Isso lhe trará prejuízo. E às vezes isso acontece com a gente. A gente perde a calma, no processo que deveria ser o tempo de espera, no meio do caminho, nós perdemos a calma. Nós falamos coisas que ferem, nós ferimos e somos feridos, porque nós não conseguimos ter paciência para esperar. E nesse processo, quando a gente vai olhar, são muitos corações feridos, inclusive o nosso. Nós precisamos esperar, não perder a calma, porque isso nos trará um grande prejuízo. Amém? E o último diz: não parem de orar. Né? Ou orai sem cessar. Persevere na oração. Perseverança. O que é perseverança? O que é perseverar? É não desistir. É ser constante. É não parar no caminho. É não abrir mão. É estar ciente de que você precisa continuar esse processo. Não parem de orar, não parem de buscar, não parem de interceder, não parem de clamar, não parar. Não, e aí nós temos o bordão da nossa igreja, parar nunca. É exatamente isso que nós precisamos entender. Quando a gente para no caminho, é aquilo que a gente falou, a gente para no caminho, e aí a gente vai ter que fazer o quê? Voltar para trás. O que a gente diz, não, parar nunca, se a gente para, a gente tem que voltar atrás. Então a gente já não vai poder dizer voltar atrás, nem pensar, não. Se eu paro, automaticamente tudo volta. E aí, tudo aquilo que eu poderia ter feito no mesmo tempo que Deus, eu vou voltar atrás e vou ter que começar do zero. E aí eu perco mais tempo ainda. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Parar nunca. Nós precisamos continuar orando sem cessar. A oração, o que é oração?
Quanto mais estamos atribulados, mais a nossa fé é abalada. Por isso devemos nos aproximar ainda mais de Deus. O que a gente faz quando a gente está com a fé abalada? A gente para de orar. O que a gente faz quando a gente está atribulado, quando a gente está com dificuldade na nossa vida? A gente para de fazer o que nós devemos fazer sempre. Porque quando nós fazemos desde o início, orar sem cessar, ou seja, eu estou bem, estou orando. Eu estou bem, estou orando. Eu estou mal, continuo orando. Agora, se eu não oro nem bem nem mal, como Deus vai agir? Eu não estou buscando, eu não estou correndo atrás do que realmente eu preciso fazer para que essa situação mude, para que esse diagnóstico, para que essa causa possa mudar. O que eu estou fazendo? Então é orar e orar o tempo todo. Está orando sempre. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Não adianta. Eu acredito, mas eu não oro. Não. A oração é uma das principais armas daquele que crê. Porque você está falando com Deus, você não vê, mas você crê. Então, se eu creio, eu preciso falar, eu preciso mostrar, eu preciso demonstrar, eu preciso ter intimidade. A oração, além de intimidade com Deus, traz cura. A oração, além de intimidade com Deus, traz cura para a nossa alma. Às vezes a nossa alma está ferida e você já sentiu isso? Você dobra os seus joelhos e você clama e você sai leve daquela situação. Porque nós entendemos que a nossa intimidade não é com alguém que talvez ouça, mas não vai entender. Ouça e às vezes vai te aconselhar até errado. Não, quando você fala com Ele, quando você busca uma vida de intimidade com Ele, automaticamente você recebe a cura da sua alma. Você recebe a paz que excede todo entendimento. Você recebe a alegria da salvação, a alegria que está na esperança que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Ele. Em Efésios 6, 18 diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. É o apóstolo Paulo falando. Olha que interessante. Aí ele vira, ele está aconselhando o povo em Efésios. Nessa situação ele estava preso. E aí ele fala, né, que sua oração seja para todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa. Olha só, gente, olha só o que o apóstolo Paulo, preso, estava falando para a igreja. Orem também por mim. Peçam. Para que eu saia dessa prisão? Não. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado das boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. É um preso que está falando. Alguém que estava em dificuldade. Alguém que estava vivendo tribulações. Esse homem que estava vivendo tribulações, esse homem que estava passando por dificuldade, ele fala assim, orem pelos santos, orem e orem também por mim. Ore para que eu não desista, ore para que eu continue falando corajosamente sobre as boas novas. O que a gente faz quando a gente está em dificuldade? Ora por mim que eu não estou bem. Quando a gente ora, é pedindo pela gente. Quando a gente pede oração, quando a gente faz isso, quando a gente não desiste, mas quando a gente faz, a gente pede pela gente. Aquele homem estava falando pelos outros. Ele estava preocupado com a mensagem. Não pode parar. A mensagem não pode parar. As boas novas de salvação não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Assim como o apóstolo Paulo, que da nossa boca, mas eu estou acorrentado em prisões.
Mas estou passando lutas, não importa. Não importa. Orem também por mim. Peçam a Deus que me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente. Ou seja, eu não posso me abater. O meu tom de voz, a minha alegria em Cristo tem que ser tão contagiante que as pessoas vão olhar, ué, ele está preso mesmo? Para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora eu estou preso, mas eu continuo livre. Agora eu estou preso. Essa situação é o agora. Agora eu estou preso. Mas, aí qual é o mais? Continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, porque é o meu dever. O meu dever. Você foi salvo? Você entregou a sua vida a ele? Então a gente não pode deixar que as circunstâncias venham dominar a nossa vida. Porque se eu entendo que eu fui salvo pela graça dele sobre a minha vida, eu preciso, é o meu dever anunciar para que outras pessoas possam, assim como eu, receber também essa maravilhosa graça que me foi dada. A graça da salvação. É isso que eu preciso fazer. É disso que eu preciso. Esse é o meu dever. Se você está mal, se você está em lutas, glorifique pela vitória dele na sua vida. Porque a vitória dele continua aí. Ela não vai chegar, não. Ela já chegou. Porque você tem ele. Você tem por que sorrir. Você tem a quem buscar. Você tem a alegria da salvação. Porque você foi salvo por ele. Pela graça dele. Amém? E aí ele termina aqui. Espera aí, deixa eu ver. Diz assim, eu coloquei também ainda dois versículos. Perdão. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Que isso? Que loucura é essa? Então eu tenho que ficar feliz que eu estou passando por lutas? Não, você não tem que ficar feliz pelo processo, mas você tem que entender que esse processo é importante para que você cresça, para que você se torne uma pessoa íntegra e madura na presença do Senhor e, consequentemente, você vai dar mais frutos. Porque passando pela tribulação, você vai ter experiência para contar. E quando chegar aos seus olhos, e quando chegar até você, pessoas passando pelas mesmas situações que você vai poder dizer, não, peraí, eu tenho experiência para contar. Olha, eu passei por isso também. Mas agora eu quero te dizer, se alegre, porque você vai crescer nessa tribulação. Você vai crescer nessa dificuldade. E aí você pode se alegrar. Aí sim você pode se alegrar. Deus pode transformar uma situação, por mais difícil que pareça. Deus pode. Ele pode todas as coisas. Todos enfrentamos tribulação, mas não dura para sempre. Não dura. Eu estava lembrando de uma situação em casa. Esses dias eu estava lembrando. Aí eu fiquei pensando assim, caramba,
há um tempo atrás eu estava tão preocupada com uma determinada situação, estava tirando até minha paz. E essa situação foi resolvida. Essa situação foi resolvida. E aí, eu falei, e aí automaticamente, quando eu pensei nisso, eu falei, tudo passa. Tudo passa. Como diz a canção de Estela, a prisão não é eterna, vai passar. Tudo passa. Parece, quando a gente está vivendo no olho do furacão, quando a gente está vivendo aquele problema, parece que não vai ter jeito. Aparentemente, as coisas parecem que nem saem do lugar. Mas com paciência, se a gente perseverar, a gente vai perceber que quando a gente olhar para trás, aquilo passou na nossa vida. Porque tudo passa, tudo passa. Se confiarmos em Deus até o fim, Ele continuará cuidando de todas as coisas. E Ele nos dará, não nos dará a vitória, porque Ele é a própria vitória, mas Ele nos dará descanso sobre aquela situação em que a gente estiver vivendo, amém? Nossa esperança está em Cristo Jesus. Nossa alegria, nossa esperança, a nossa paz está em Cristo. E eu não quero mais perder tempo, não quero. Eu quero orar. Eu quero orar para que o Senhor nos dê um entendimento de que, mesmo na luta, nós temos como nos alegrar. Porque nós entendemos que Ele é a nossa esperança. Eu quero orar para que o Senhor nos dê entendimento de que, mesmo na tribulação, nós devemos esperar pacientemente nele. Porque Ele é a nossa esperança. Eu quero orar também para que o Senhor nos dê o desejo, o ânimo de orar, de falar, de buscar uma vida de intimidade com Ele, apesar das nossas dificuldades, apesar das tribulações, porque Ele é a nossa esperança. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecer a Deus por esse entendimento, por esses conselhos tão práticos e tão objetivos, mas que podem mudar a nossa vida, podem mudar o nosso pensamento, se a gente sair daqui recebendo isso, entendendo isso. Senhor Jesus querido, nós queremos pedir, Senhor, a Ti, que a gente possa, Senhor, que dentro do nosso coração não haja uma ansiedade que venha tirar o nosso sono, a nossa paz, mas que a gente possa esperar que o Senhor está cuidando de nós. Senhor, nós entendemos que o Senhor é a própria esperança vinda para nos trazer salvação, para nos trazer essa alegria que mais ninguém entende. Senhor, Abraão, ele creu contra a esperança, em esperança. A situação que Abraão vivia naquele momento era totalmente contrária à sua fé. Era totalmente contrária, Senhor, ao que o Senhor prometeu. Mas ele creu. Ele creu e ele recebeu, Pai. Ele recebeu porque a esperança dele não estava fincada em coisas humanas, em situações humanas, mas estava fincada na rocha que é o Senhor Jesus. Então, Pai, nós conseguimos entender que a nossa alegria, que a nossa paciência, que a nossa oração sem cessar depende de uma busca incessante pela Tua presença na nossa vida. Que a Tua alegria, que a alegria da Tua salvação, que essa esperança que é o Senhor na nossa vida, jamais saia de dentro de nós. Que a gente não deixe que nenhuma dificuldade roube, Senhor, a nossa paz. Que a gente não permita, Senhor, que nada tire o nosso foco, que é olhar para o Senhor. Um Deus que nós não vemos, mas nós cremos. E nós possamos exercer a nossa fé para que todas as coisas que nós estamos esperando, que a gente possa colocar em Ti. Que não seja uma esperança humana, que não seja uma esperança que depende de diagnóstico, que não seja uma esperança que depende de um resultado humano, mas que seja uma esperança vinda do Senhor. Uma esperança que contraria todo o processo humano, que faz com que a gente exerça a nossa fé. É essa esperança que nós temos que viver, Pai. E então, Pai, em nome de Jesus, coloca dentro de nós o desejo, a vontade, o ímpeto de buscar
a tua presença, mesmo nos momentos difíceis. Não parar de clamar, continuar trabalhando para ti, continuar nos preocupando com vidas, assim como o apóstolo Paulo fez. Mesmo em prisões, mesmo contrária a toda a situação humana, que ele, assim como nós devemos fazer, não parou. E nós não devemos parar. Em nome de Jesus, nos ensina a sermos pessoas que não deixam os nossos olhos naturais falarem mais alto, mas que nós possamos exercer a nossa fé para que nós possamos enxergar com esse olhar que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Amém, Jesus.